Até esse ponto da canalização, ele fez assim uma longa contextualização para ele entrar no cerne da canalização que começa aqui agora, que é o que a gente queria evidenciar e sintetizar desse nosso encontro nessa semana, para que a gente possa ter uma clareza assim maior sobre isso que a gente chama de ego, isso que a gente chama de alma. Porque no momento que o ser humano que está caminhando a senda do reino do aprender, quando ele desperta para a existência dessas forças em si, na nossa humilde compreensão, fica muito mais fácil viver. Porque você sabe o que é que está te puxando para lá, o que é que está te puxando para cá. E aí você, que é a consciência desperta, atuando naquilo tudo, pode fazer escolhas. Quando você não sabe dessas forças em você, elas estão assim, de mãos dadas, te puxando para lá e você vai, puxando para cá e você vai. Você é uma marionete na mão das circunstâncias que você vive. Mas quando você desperta para o fato de que há uma dualidade dentro de você, a mesma dualidade que você vê fora está antes em você, isso te dá grandes oportunidades, te dá a chave, na verdade, da sua própria liberdade. Porque a partir disso você ganha a condição de escolher conscientemente qual é o rumo que você quer dar para a sua vida. Ainda que por um tempo os seus condicionamentos passados se empurrem sempre para as mesmas posturas, mas pelo menos você vai percebendo que você está repetindo as coisas. Como foi dito por Diego, por exemplo. Eu quero poder frear mais aqueles impulsos raivosos, eu quero poder ter mais controle sobre isso. É sinal que ele acendeu a luz. Talvez aquilo acontecesse em outros contextos antes dele passar por um despertar e ele nem percebesse. Ficava apenas com peso do que aconteceu sem nem saber por quê ficou com aquele peso. Então, quando o conjunto de programas desafio, que vocês chamam de ego, passa a interagir com o conjunto de programas desafiados, ao qual chamam alma, surge dessa interação um terceiro grupo de programas, aos quais chamarei de programas sintetizadores do experimento. Então, ele está tentando traduzir cientificamente, numa ciência divina, o que acontece dentro do ser humano e quem é o ser humano. Primeiro, partindo da premissa que a alma que nós somos veio numa missão à Terra. Ele vai explicar isso aqui na frente. Nós viemos à Terra numa missão. Qual é a missão? Revelar-nos a nós mesmos, no mais elevado quilate de amor. Para essa missão se cumprir, foi elaborado um plano onde eu trago um conjunto de programas dentro de mim, que ele chamou de programas desafio, que é o ego. São desafios que me ajudam a despertar, que vão me ajudar a despertar para o que eu vim fazer e para quem sou eu. Então eu trago um conjunto de programas de desafios e trago outro conjunto de programas desafiados. Eu perguntei nesse momento, por que não é um desafiador e um desafiado? Ele falou, não é isso. O ego não está contra você. Não há uma disputa aí dentro para ver quem vence. Não é esse o objetivo do plano. Há os programas de desafios, que são o ego, e há os programas desafiados, que é a alma. Portanto, o ego são os desafios que a alma elaborou para si mesma enquanto estivesse na matéria. É isso que ele vai explicar agora. Está claro isso aí? Está aí? Surge dessa interação alma-ego, como eu já disse, dessa interação aqui, surge um terceiro programa, que ele está chamando de programa sintetizador. É isso que a gente está querendo recolher nos experimentos diários. O que é esse programa sintetizador? A consciência divina, que eu acabei de explicar. Eu animal, ego. Eu humano, alma, vamos colocar assim. Dessa interação dos dois tem que surgir a essência que eu estou querendo recolher, o néctar, que é a consciência divina que está escondida nos dois. Que só pode surgir da fusão. É como se fosse pedras do Lego. Para eu montar a forma inteira, eu tenho que juntar as duas. Polaridades mesmo, positivo e negativo. Sem a consciência de bem e mal, de bom e ruim. Apenas positivo e negativo. Expressões divinas de energia. Ao juntar as duas, o que eu tenho? Luz. E o que é luz? Consciência, liberdade, amor, expressão divina, encarnada aqui agora. Então, este terceiro ente que surge ainda não é seu espírito, pois ele, o espírito, não caberia na matéria, mas é o conjunto de interações que interessam ao espírito, que tem como missão fazer com que as suas duas grades de programas, o ego e a alma, possam ser ambos despertados para o fato de que não são duas,
mas uma só consciência. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender claramente. Olha, Precisa de uns teatros. digamos que eu nasci num lugar e quando eu nasci, Givan já tinha nascido. Era meu irmão, mas eu não sabia, nem o conhecia. E alguém me deu a missão de vir para cá, encontrar meu irmão, viver com ele uma irmandade. E dessa irmandade deveria resultar na união da família. A família dele, que eu não conhecia, com a minha família biológica. A união desses dois irmãos deveria fazer com que aquelas duas famílias que não se conheciam, que se separaram, que brigaram, sei lá o quê, passassem a sentar à mesma mesa como uma única família, ocupassem a mesma casa, o mesmo palácio, o mesmo reino e compartilhassem a mesma colheita, o mesmo alimento, a mesma alegria, as mesmas doenças, o que surgissem, como família mesmo. Então, esse é o ego. O ego está na matéria esperando a alma. Quando o Espírito chegou e chamou a alma. Vamos dizer que... Eu vou fazer o papel de ego para o Shivan não achar que eu faço todos os papéis ruins para ele, tá bom? Shivan vai ser a alma. Eu sou o ego, eu estou aqui esperando. O Espírito é Adriana. O Espírito chegou e disse para ele: vem cá, alma, por favor. Vamos representar para quebrar um pouquinho o gelo aqui. O que você vai dizer a ele, irmão? Você como Espírito. Você vai dar uma missão para ele. Olha, alma, eu vou te dar uma missão de ir ao planeta Terra, recolher um pouco mais do néctar do amor para nossa fonte. Sei lá, algo assim. Perfeito. E aí você vai ser como se fosse uma sonda, nós estaremos conectados, mas você vai ter que encontrar enigmas que vão te ajudar a, mesmo no véu do esquecimento, se lembrar o tempo todo da sua missão. Aí o Espírito falou para a alma: antes de você sair, você não pode esquecer de uma coisa primordial. Eu pareço ter me dividido em dois e me tornei eu mesmo e você. Não há nenhuma diferença entre eu mesmo e você. A alma fala: claro, eu sinto que é assim. Não vejo nenhuma diferença entre nós dois. Aí ele fala: perfeito. Você não sente agora porque você está aqui na minha presença, plenamente consciente. Mas quando você entrar na matéria, esta percepção de que somos um desaparecerá. E o enigma é exatamente isso. É você estando lá, todo o trabalho consiste em você recobrar a consciência de que nós somos um só. Aí a alma pergunta: mas uma vez que eu tenha me esquecido de você, que é o mesmo que me esquecer de mim, concordam? Uma vez que eu tenha me esquecido de você ou de mim, como eu farei para retomar a consciência de que somos um? O que ela fará? O que precisará acontecer para ela retomar a consciência de que ela é ela mesma com o Espírito? Desafios. Ela vai precisar de desafios. Dentro daquele cenário para onde ela vai visitar. Quem são os desafios? O ego. Porque ela não traz em si nenhuma mácula. Nenhuma mácula pode contaminá-la. Porque ela é igual àquele, ó. Esse também é. Só que ele foi pintado com cores que parecem que ele não é igual àquele. É preciso que ele, esse aqui, represente a mais pura ignorância acerca de quem ele é. E este aqui vai ter o papel de, na interação com esse, despertar para o fato de que os dois são um só. Esse não sabe que vai ter que fazer isso. Enquanto ele está do lado do Espírito, ele sabe, porque o que passa ali, passa aqui. O que passa aqui, passa lá. Mas quando ele entrar na matéria, tudo que ele sabe ficará posto em suspensão, quer dizer, vai ficar na pausa. Quem vai tocar o play dele? Esse cara aqui. Esse cara aqui. Portanto, os eventos diários que nos acontecem são imprescindíveis Para nos despertar. para que a dança cósmica aconteça, para nos despertar. Então, quando esse cara... Se não tivesse o ego, a alma não conseguiria lidar com isso daqui. A alma não entende o que é isso. Isso. Seria isso. Dentro da configuração que foi feito, não. Ela não tem essa linguagem. Claro que Deus poderia criar outra forma, né? Mas da forma como a gente humildemente compreende, o enredo foi montado com essa estrutura.
para ela saber quem é, ela vai ter que lidar com esses desafios aqui. Tudo que ela precisa saber sobre ela está aqui. Só que, olha que coisa engraçada. Tudo aquilo que o Espírito toca, meus irmãos, vem a vida. Tudo. Se o Espírito focalizar, se o Espírito focalizar a consciência dele em sofrimento, por uma semana, um mês, ele cria sofrimento grande. Para depois sair daquilo, é um parto. Porque o Espírito não tem, vamos dizer assim, é uma expressão só figurada, tá? O Espírito não tem como deixar de criar. É da natureza dele, ele é puro poder criativo. Da mesma forma como a água não tem como deixar de molhar, o Espírito não tem como deixar de criar. O fogo não tem como deixar de queimar. É inerente, né? É inerente. É inerente. Então, você sendo Espírito, também, você precisa saber disso. Onde você está localizando a sua consciência, você está criando realidade ali. Com o poder de Deus. Não é porque você está no corpo humano que as coisas não acontecem como Deus faria. Não, é a mesma coisa. A diferença é que na matéria as coisas acontecem assim, ó. Slow motion. Lá o Espírito dizia, faça-se luz, e já foi. Mas aqui, de propósito, para que a gente tenha a ilusão de tempo, ele criou o slow motion. É a mesma coisa, o mesmo poder dele, só que você vai vendo assim, em frames, um frame após outro. Então, quando esse cara entra na matéria, o que acontece? Quando ele chega no útero da mãe, como uma chispa divina, ele encontra um receptáculo para acomodar aquela consciência. Esse receptáculo é o ego, o óvulo, a parte física da história, não é isso? A gente se prende muito ao esperma que se fundiu com o óvulo e dali surgiu um ovo. E daquele ovo, que é a célula original, vai surgir a vida. A vida é física. Vai surgir a forma que este ego, junto com aquela alma, vão ter na matéria. A forma que surge na matéria, isso aqui que vocês estão vendo, que são vocês, é a junção dos dois. Quem é o óvulo? É a mãe. A porção mãe do espírito. Quem é o esperma? É a porção pai do espírito. Essas duas forças se juntam na matéria. E dali, dessa fusão de masculino e feminino, de positivo e negativo, não no sentido de ruim, né? Polaridade positiva com polaridade negativa, surge disso o quê? Vida, luz. E é exatamente o que vai se expressar. Quando a alma fica ali 9 meses na matéria, dentro do útero, sentimentos, pensamentos, essas coisas todas, sensações, tudo isso não fazia parte do universo da alma. Ela não precisa disso. As realidades que ela experimenta são realidades de bem-aventurança e prazer o tempo todo, que nós não sabemos, ou melhor, não lembramos o que é isso. Mas quando ela entra no útero, tudo que a mãe sente, não é assim? O eguinho lá dentro está sentindo. É como se fosse uma reprogramação que ela sofre, né? Ela sofre uma reprogramação, literalmente. É como se É ela... o tempo dela se adaptar minimamente, né? Ao entrar no útero, Ao é como se ela... experimento. Ao entrar no útero é como se os dois dessem a mão assim. Minha mão está bem gelada. Ó, e lá dentro do útero eles passam 9 meses assim, de mãos dadas. O que eu sinto, como ela sente, reflete nela. Então depois de 9 meses, qual é a consciência que ela tem? Esses são um só, não é isso? Então quando ela sai do útero, como ela vai se comportar? Como espírito, que ela já nem se lembra mais? Ou como ego, que está dando estímulos vívidos para ela ali? Como ego. E era assim que era para ser. Ela precisa... Acabou de nascer, o que acontece? Primeiro choro do ego. A sensação de fome, de vazio, de frio, seja lá do que for, seja lá qual for a razão que a criança chora. Pode ser, irmão. A criança chora porque a alma, pela primeira vez naquele corpo, teve o seu primeiro contato exterior com o mundo da forma. E ela ainda não sabe como reagir agora. Então o ego diz para ela assim, quando você sentir frio, chora. Quando você sentir fome, chora. É o programa do ego dizendo para ela. O programa. Sabe? O mundo externo manda um sinal eletromagnético. Digamos que a criança saiu do útero e o primeiro sinal eletromagnético que veio do mundo externo foi frio. Não é assim que acontece? Uma criança que nasce no hospital hoje com 21 graus naquela sala, ela está lá dentro a 36. É claro que ela vai sentir um choque grande. Então ela sentiu aquele frio. O ego fala para ela, isso é frio, chora. Ela... E quando ela chora, alguém vai lá e socorre, não socorre? Aí aquele ego
garante autossatisfação e autopreservação, né, amor? Na verdade, aquela alma aprende, através daquele ego, que é a forma de resolver as coisas. Sempre que eu ver um desconforto, eu berro para que o meu desconforto desapareça. E aí a gente vai desenvolvendo essa estratégia, tudo influenciado pelo ego. Adriana, mas aí olha só, eu fiz na canalização de hoje, eu coloquei até no final, eu poderia dizer mais sobre isso. Exatamente, na hora que esse é o encontro, né? E na hora da morte, há uma separação. E é isso que eu vou ter, que eu estava meditando. Se na hora da nossa passagem, pode acontecer a qualquer momento, quem que a gente vai querer que esteja no comando? Porque, do meu ponto de vista, se o ego estiver no comando, vem a roda de Sansara. Você não cumpriu o propósito, então você tem que retornar para poder dar continuidade ao seu plano de vida. E é isso que a gente tem que se preocupar em engrandecer diante desses desafios, né, dessas experiências, para quando chegar nesse momento, que pode ser a qualquer momento. É como se nesse programa Desafio tivesse lá um quantum de enigmas a ser desvendado. Enquanto a gente não desvenda todos eles, a gente está voltando, porque ainda não se lembrou totalmente de quem a gente é. Que essa é a meta que a gente conclui quando elucida todos aqueles enigmas do pacote de desafios que o ego traz. Então, se a gente se desinteressa por nós, pelo experimento, pela interação, a gente vai estendendo isso, né? Estendendo isso. Quanto mais atento a gente vai ficando a cada simples experimento diário, que tem sempre um enigma para nós, a gente vai acelerando. Ela perguntou na hora da morte. Está falando que ela... Sim, porque hoje na canalização veio que você falou dessa junção, nascimento. E eu hoje falei da separação na hora da morte. Então, é aquela coisa, quem está lá no comando? Como é que você já resolveu aqueles enigmas? Porque você só vai retornar para o espírito, né? Essa alma só vai poder ir se ela tiver completado os desafios. Então, por isso é que a gente tem que entender e acelerar e aumentar esse gradiente de luz, para a gente conseguir decifrar e chegar até o nosso Eu estava espírito. falando Nossa caminhada é até o espírito. É como se fosse esse pacote do ego, é como se fosse uma sacola cheia de enigmas. Enquanto a gente não elucida aquele pacote, a gente volta de novo e volta, fica na roda de Sansara. Quando a gente elucida, a gente ganha totalidade, né? Porque a gente foi se lembrando, aí está pronto para se unir. A fonte volta para o espírito. Mas tem uma pegadinha que Deus criou para Ele mesmo, em nós. O pacote de enigmas aos quais nós tentamos desvendar não tem fim, é infinito. Se eu for esperar desvendar todos os enigmas para voltar a Deus, eu nunca voltarei. Então qual é a saída? Alguém pode me dizer? A gente tem os enigmas dessa dimensão, desse experimento aqui. Mas o caminho ainda tem muito para trilhar, eu acho que em outras dimensões, em outros níveis de aprendizado. Vai tendo upgrade esse programa de desafio, né? Mas não importa a dimensão onde eu estiver, aqui na Terra ou em 7ª, 9ª, 12, sei lá o que for. Eu quero dizer o seguinte, mesmo lá terão desafios, pacotes de desafios da perspectiva egóica. É infinito esse universo. Olha o cosmos inteiro. O cosmos inteiro representa enigmas. Todos os enigmas que nós teríamos ou teremos que desvendar até chegar de volta ao Espírito. Então, se dizem que o universo é infinito, que o cosmos é infinito, nós não temos chance de voltar para casa. Da perspectiva de quem quer desvendar todos os enigmas para voltar para casa. E esta pegadinha foi feita assim de propósito. Qual é a saída? A saída é você... Você sabe o que é que fazem, segundo a ciência, para você reduzir o tempo entre uma estrela e outra? Você precisa descobrir uma coisa que eles chamam de buraco de minhoca. São as passagens. As passagens secretas.
Saltos quânticos. Se eu estou aqui na Terra e quero ir para uma estrela, sei lá, para a galáxia de Andrômeda, sei lá, seriam 3 milhões de anos-luz, quer dizer, impossível ir. Mas é uma forma de eu fazer em 150 mil anos-luz, dobrando o tempo e criando um buraco entre um lado e o outro, né, grosseiramente falando. Qual é esse buraco de minhoca que a gente tem que criar? Me diz qual é. Para a gente não ter que desvendar todos os mistérios. Porque uma coisa é certa, eu quero saber quais são todos os mistérios. Eu não posso voltar para casa sem saber como são todos os mistérios. Mas se eu for definir todos, eu nunca volto para casa. Então qual é a saída? Me digam. Deus, amor. A saída é você encontrar um caminho de minhoca, um buraco de minhoca. Que uma vez que você entra ali, você, daquele ponto, compreende tudo ao mesmo tempo. E esse buraco quântico é o amor. Se você tentar, pela sua mente linear, que só processa uma coisa de cada vez, explicar todos os enigmas do universo, para depois você voltar para o Espírito, você está lascado. Logo, você precisa desenvolver uma mente que, quando pegar um enigma, desvende tudo sobre aquele enigma ao mesmo tempo. E não linearmente. Isso só o amor pode te dar. Lembra do comando? É comando que eu seja levado de volta ao cerne do meu coração, onde habita meu ser multidimensional, para que eu possa resgatar parte que seja da consciência do Filho universal que eu sou e que não cabe em nenhuma caixa. Então, esse estado multidimensional de ser, a gente só vai poder alcançar quando se encharcar de amor. Por isso é muito mais inteligente ir logo para o amor, do que ficar tentando desvendar enigmazinho com enigmazinho, enigmazinho com enigmazinho. Isso é muito cansativo, é muito demorado. Então, assim, ao mesmo tempo que você precisa se interessar pelo enigma na matéria, você tem que se interessar até certo ponto. Porque se você se interessar demais, você se prende a ele. Por isso que você tem que se interessar completamente pelo amor. Porque isso vai te acelerar o processo. Vai te dar um disco voador quando você andava de carro. Já chegou. Velocidade da luz para compreender as coisas. Pense, meus irmãos. Se eu olho para o Diego e tento, a partir da minha mente condicionada, a tentar compreender quem é ele, eu vou fazer uma série de julgamentos. A maioria equivocado sobre quem é ele, e não vou chegar ao resultado desejável, porque através da mente, dificilmente eu me uno a ele. Mas, se eu me esforçar para despertar um amor verdadeiro por ele, como ele se apresente, da forma que ele se apresente, alto, baixo, magro, branco, preto, o que for, se eu apenas amá-lo como ele é, eu não preciso saber mais nada dele. Eu o amo, isso é suficiente para me unir a ele. Simplifica as coisas. Eu simplifico as coisas, porque o amor não está buscando conceitos, meus irmãos. O amor não está esperando que você diga assim, o Diego é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não. Essa é a mente analítica. Essa é a mente analítica que precisa, é o ego, é ligado ao ego que precisa isso. O amor só precisa dizer assim, o Diego é. Só isso que ela precisa. E nesse está toda a compreensão do que ele pode ser e do que ele não é. Está o infinito de possibilidades que ele pode ser. Então, assim, o grande segredo nesse enredo todo é você se esforçar, e eu também, para despertar em cada vida o máximo de amor que você puder. E aí você pode viver uma vida, milhares de vidas, o equivalente a milhares de vidas numa vida só. Porque você se esforçou para amar, em todas as situações. E aí você recolhe muita consciência. Porque foi o que ele me disse. O que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te revelar sobre você mesmo, você só vai poder acessar, por mais que eu me esforce, se você se colocar em estado de amor. Portanto, eu trabalharei sua consciência no primeiro momento. Primeiro, jogando fora um monte de lixo conceitual que você acumulou. Farei isso durante o seu dia, farei isso durante a sua noite, no seu sono, para quando você estiver num estado de amor X, aí eu posso te trazer o que eu quero realmente trazer. E provavelmente os seus mestres dirão a mesma coisa para vocês. Né? Estou lembrando daquela frase do filme. O que o amor faria agora para a gente levar para a vida diária? Comprometidos com essa visão que Tom está trazendo.